E nós estamos recebendo hoje para o nosso projeto Ouvindo Candidatos nas eleições municipais de Presidente Venceslau, o João Pedro da Paz. Ele é do partido Rede Sustentabilidade e veio atender o pedido do blog do Toninho para a nossa entrevista entre os candidatos a prefeito. João Pedro, se apresente, por favor. Satisfação imensa estar aqui com você, Toninho, a todos os leitores e telespectadores do blog do Toninho. Eu sou João Pedro da Paz, candidato a prefeito pela Rede Sustentabilidade, sou professor, bacharel em Direito, essa é a minha terceira eleição que eu disputo. Estive atuante em movimentos sociais durante muitos anos, como a União Estudantil dos Venceslauense, e na última eleição logrei o êxito de atingir a suplência da Rede Sustentabilidade como deputado federal. João Pedro, você pode fazer uma explanação de quais são as suas principais preocupações com o presidente Venceslau no momento? Assim, nós temos, dentre todas as nossas listas de prioridade, uma que é a principal nesse momento é a saúde. A gente tem vivenciado um caos, um colapso na saúde, na nossa Santa Casa, nos nossos postos de atendimento, nas unidades básicas de saúde, na nossa farmácia popular, e que, embora tenhamos um novo prédio, um novo estabelecimento, há ausência de medicação, há ausência de atendimento médico. Eu sofro na pele e sei como é difícil. Uma mãe, um pai tem que levantar 4, 5 horas da manhã para ficar numa fila aguardando vaga para um atendimento para daqui 1, 2, 3 meses com muita sorte. Isso é inadmissível. Um outro ponto é a nossa falta de geração de emprego, que tem reduzido a nossa população de Presidente Venceslau de forma drástica. Perdemos de quase 4, 5 mil habitantes no último censo do IBGE. E ainda um terceiro pilar é o nosso funcionalismo público, que segue uma defasagem terrível das referências 3, 4, 5, 6. E o senhor acha que o presidente Venceslau teve mudanças importantes nesses últimos anos? Algumas mudanças para o bem e outras nem tanto. Entre as principais, temos que aceitar e acreditar que houve uma renovação da frota dos veículos, né? Embora sejamos oposição à atual gestão, não podemos negar que houve essa troca. Entretanto, em outros aspectos, nossa cidade ela evoluiu mais para trás, né? Ela evoluiu para trás. Uma vez que nós não temos um atendimento, não temos remédio básico na farmácia popular, nosso funcionário público está com o seu salário defasado, não tem mais o poder de compra, não tem mais o poder de aquisição, o comércio está fechando as portas e indo embora da cidade. E os nossos jovens, que é a minha faixa etária, têm deixado a cidade, o seu seio aqui natural, e ido embora procurar outra oportunidade. Isso é muito triste. Quais são os contatos importantes que você tem junto aos governos estadual e federal para conseguir verbas e emendas para o presidente Venceslau no caso de ser eleito? Essa é uma pergunta que me toca muito, porque na última eleição nós estivemos coligados na chapa majoritária, que venceu as eleições presidenciais. Inclusive, emplacamos um ministro e temos acesso a todos os outros ministros do governo federal. E recentemente eu estive junto com o ministro Márcio França, que foi governador e assinou o decreto de instalação do AME aqui em Presidente Venceslau. E ele me assegurou que há verba, deixou verba no caixa do Estado de São Paulo, mas ainda não foi aplicado. Creio eu que por uma falta de questão política aqui dentro do município. Mas nós temos essas portas, temos essa abertura junto ao governo federal e com o governo estadual que ainda não temos, eleito nós vamos abrir uma ponte de diálogo, vamos conversar com todos. Venceslau vai evoluir, principalmente na questão da saúde e de emprego junto ao Ministério da Micro e Pequena Empresa. O presidente Venceslau ainda tem parte da sua área central calçada com pedras que causam muitas ondulações para quem transita de carro. Dá para modificar isso? 100%. 100%. Existem convênios com o governo federal, com o governo estadual e o próprio município adquiriu uma máquina de recapeamento, mas não tem recapeado nada. Por isso, nós temos projeto de recapear toda a cidade. Ao término dos 4 anos do mandato, queremos entregar uma Venceslau toda recapeada. E a malha tem que ser de no mínimo 3 centímetros. Isso é um compromisso nosso com o nosso plano de governo. Apesar de você ter falado no começo da nossa entrevista que tem uma preocupação muito forte com a saúde, qual a nota de eficiência que o senhor dá para a saúde de Presidente Venceslau no momento? 0. 0. A nossa saúde ela é caótica, mas não por má vontade dos servidores, que isso fique claro, eles são muito empenhados e corajosos em trabalhar. Mas sem a ajuda necessária do município, sem os utensílios para fazer realização da saúde básica aqui do município, há o colapso que nós vemos na Santa Casa. Uma vez que não há atendimento, não há insumos necessários para a saúde ou medicação, a nossa população fica abandonada. Então a nossa saúde ela tem sofrido uma certa acefalia nesse ponto.
A atual administração ergueu um prédio próprio para a farmácia popular. Você acha que esta ação é boa ou você preferia que a prefeitura tivesse organizado um sistema de distribuição de remédios em domicílio sem a necessidade de um ponto fixo que custou cerca de 1 milhão e meio de reais para os cofres públicos? Eu não vejo como de todo um desperdício, uma vez que nós tínhamos, as pessoas ficavam em lonas no asfalto quente ali. Entretanto, a gente já pensou e temos como fazer, inclusive está no nosso plano de governo, o poupa-tempo da saúde. É possível a entrega de remédio a domicílio. Nós não podemos exigir que uma senhora que mora no Watanabe, Morada do Sol, Vila Nova, Sumaré, Five, vá caminhando para buscar uma medicação e descobre que ao chegar no prédio, não tem essa medicação que ela necessita. É possível fazer esse atendimento. Até mesmo na justiça existem os balcões virtuais de atendimento. Por que não a cidade se modernizar, ligar, agendar, mandar um WhatsApp ou até mesmo ter à disposição uma moto de entrega para levar a medicação agendada para a população? Pode ser feita essa economia, foi um desperdício nesse momento, porque não adianta criarmos um prédio maior e não termos efetivo e contingente para atender a população. Eu crio um prédio maior, mas eu não tenho servidor para atender e eu não tenho remédio para distribuir. Então foi um desperdício de dinheiro completamente nesse momento. Candidato, quantos anos você tem? 25. 25 anos. E o que o jovem pode esperar de um possível mandato de um candidato tão jovem? Primeiro, eu entendo a realidade dele, pois eu vivo isso, vivi e continuo vivendo. O nosso jovem ele é totalmente desprestigiado e desvalorizado. Venceslau está carecendo de cultura, está carecendo de esporte, está carecendo de educação. E quando eu explano sobre educação, é sobre um todo. A nossa educação ela está abandonada. Quando nós pegamos os nossos pequenos, não temos um projeto de vida para eles. Eles chegam no ensino médio, muitos já com os pensamentos esvaziados, sem querer um progresso em sua vida. É necessário a gente ter um olhar atento para o jovem, criar espaços comunitários, espaços culturais, lazer, shows, esportes, tirar o ócio da juventude. Essa é a nossa principal marca que a gente quer deixar como legado. João Pedro, se eleito, como será o seu contato com o poder legislativo de presidente Venceslau? Nós temos que prestigiar os nossos vereadores. Afinal, eles estão diariamente nas ruas e atendendo a população dentro da casa do povo, que é o nosso parlamento municipal. Nós vamos ter um diálogo direto com cada parlamentar, com cada vereador, eles vão ter acesso ao gabinete do prefeito, sem necessidade de ter que ficar puxando a orelha de secretário que não atende o vereador, tem um problema na cidade e levar ao conhecimento do vereador, leve ao prefeito que o prefeito vai atender. Nós vamos receber a qualquer horário, seja no gabinete, seja no telefone, vamos recepcionar, conversar e atender a demanda de todo o nosso poder legislativo. O presidente Venceslau já ocupou posição de liderança no Oeste Paulista, era a segunda mais importante cidade da região. Perdemos espaço e população que, segundo o censo demográfico, está hoje em pouco mais de 35 mil habitantes. Se eleito, o que pretende fazer a respeito, especialmente para evitar que os nossos jovens deixem a cidade? Isso tem sido um problema constante para a cidade e também para as famílias. Sim, os jovens hoje eles estão abandonando nossa cidade, e esse é o termo, abandonando por falta de oportunidade, seja emprego, educação, cultura. E esporte. Eles vão para fora porque aqui não tem. Venceslau está acéfala dentro dessa matéria. Precisamos fazer uma geração de emprego, fomentando o nosso comércio, dando incentivos fiscais, ajudando o pequeno comerciante para manter a mão de obra dentro do município. Questão de esporte, muitos vão para praticar fora porque a prefeitura não patrocina. Nós vamos acabar com isso. Esporte vai ser uma das nossas bandeiras, cultura, teremos cultura dentro do nosso município. É inadmissível que para um jovem poder estudar um teatro, fazer algo diferenciado, ele tenha que ir embora para Santa Catarina, Rio Grande do Sul e nunca mais voltar para cá. O aluno, ele sai daqui, se forma no ensino médio, vai fazer uma faculdade em Presidente Prudente, ele se muda para lá, se forma, começa a trabalhar lá porque não tem oportunidade aqui e leva a sua família embora. Vide isso é o último censo do IBGE, que perdemos quase 4 mil habitantes em poucos anos. Na saúde já tivemos 2 hospitais no passado, hoje temos a Santa Casa, há a promessa de um AME que, embora com determinação judicial para sua instalação não foi instalado, obrigando o povo a se deslocar para Dracena, o Presidente Prudente. Qual a solução para esse problema, João Pedro? Simples, nós vamos implementar o AME aqui. Se o governo estadual, que está condenado na justiça, mas não houve pressão do governo municipal por falta de coragem, não pressioná-lo para realizá-lo, nós vamos seguir o exemplo de Presidente Epitácio, que apesar da prefeita lá ser partidária do governador à época, não houve implementação, construiu-se um AME municipal. Nós vamos construir um AME aqui. Se nós vamos aguardar o estadual, não havendo essa possibilidade, por que não
Temos o nosso próprio AME para atender essas especialidades que carecem a nossa população. Algumas coisas simples que podem ser resolvidas, como doenças de reumatismo, artrite, diabetes, que é necessário longos exames junto à Dracena, Presidente Prudente, pessoas abandonadas com as ambulâncias lá, esquecidas às vezes. Isso nós vamos encerrar. Saúde é prioridade. E o senhor é um político de esquerda ou direita? A gente tem um país hoje aí meio polarizado, também muitos partidos que algumas pessoas não conseguem definir de que lado são esses partidos. O que o senhor diz sobre isso? Eu acho que são afirmações bem genéricas e apenas rótulos. E eu nunca me enquadrei, jamais gostei de ser enquadrado como rótulos. Se eu fosse me enquadrar dentro dessas definições que foi definida pelos filósofos e políticos dos séculos anteriores, dentro do iluminismo, eu seria hoje um político de centro-esquerda, um homem progressista, um social-democrata, porque eu tenho o compromisso, a responsabilidade da máquina pública como gestor, bem como a questão número 1 do apoio à pessoa que está em situação de vulnerabilidade social, porque um depende do outro. Não adianta nós termos um Estado forte e uma população abandonada. A população tem que estar em primeiro lugar. Eu sou um progressista. Você falou sobre educação em uma de suas respostas. O que fazer com os professores municipais em Presidente Venceslau? Eu, como professor, sei o quanto custa e quanto dói você ser professor na área pública. Nós precisamos valorizar e incentivar esse professor, que ele tem uma longa formação acadêmica, ele presta um concurso, tem provas de título e mérito, tempo de sala de aula e é completamente abandonado pela administração. O professor tem que ser valorizado, ele tem que ter um bom reajuste, ele tem que ganhar bem, saber que ele é fundamental na criação dos nossos pequeninos, pois eles serão o futuro de Presidente Venceslau. O professor valorizado é a escola valorizada. Você tem noção de quais são os principais problemas que os produtores rurais do município estão enfrentando para produzir e comercializar os seus produtos aqui no município de Presidente Venceslau? Os dois principais é a estrada, que não existe, é um areião e quando chove não tem como ser transitado. E o segundo são as altas taxas que são cobradas para que o pequeno produtor possa ter uma barraquinha na feira. A nossa feira acabou, ela está esvaziada, porque o pequeno produtor ele produz pouco, com os recursos poucos que ele dispõe ali. Ele não tem um grande maquinário, ele não tem um incentivo do governo federal, do governo estadual e municipal, apesar do equipamento que o município dispõe, como uma colheitadeira. Essas taxas absurdas que se cobram dos feirantes e em outras feiras agropecuárias que extinguiram, infelizmente, e nós vamos retomar, acaba com o pequeno produtor. Nós vamos reduzir essas taxas drasticamente e dar todo o suporte ao pequeno produtor. E arrumar nossas estradas e colocar áreas de lazer e saúde lá dentro também, que é inadmissível. Dá para fazer isso junto ao governo do estado, conseguir verbas para ajuda a esse campo da agricultura no município? Tranquilamente, junto ao governo federal também. Tem que ter boa vontade, coragem e perspicácia para fazer. E não ter medo de errar. O governo federal hoje dispõe de uma companhia que chama-se Conab, ligada ao Ministério da Agricultura e Questão Alimentar. A Conab, no último orçamento, foi em torno de 50 milhões. Só que o nosso pequeno produtor aqui não ficou sabendo dessa informação, porque a municipalidade não levou isso para ele, que o que ele plantava, ele podia vender direto para o governo federal, para abastecer os presídios, escolas, creches, CRAS e CREAS. João Pedro, você pretende resolver de vez o problema salarial dos servidores municipais? Com toda certeza. Isso é uma questão simples de ser resolvida. Basta ter coragem. Mas antes de adentrar dentro desse mérito, eu quero levantar uma outra situação que é um problema tanto quanto igual. Nós temos o Vencesville, ali que está abandonado, uma área absurdamente enorme, não tem recapeamento, não tem asfalto, massa asfáltica nenhuma, e é uma promessa de anos, anos e anos. Inclusive os moradores entraram na justiça sobre esse caso, já ganharam, a Associação dos Moradores do Vencesville já ganharam, e a gente estando no governo nós vamos recapear o Vencesville, arrumar aquele bairro tão importante, porque ele tem um grande potencial ali, também na parte econômica, com as chácaras, com as festas que Venceslau produz, e é algo interessantíssimo para trabalhar. Agora, em relação ao servidor público municipal, é importante a gente salientar dois pontos, antes dessa complementação que falta dentro das referências. Existe aqui algo terrível que chama-se terceirizações. Terceirizações e concursos que não chamam ninguém. Nós vamos extinguir esses dois pacotes. Por quê? A terceirização, salvo engano, no último contrato que teve a municipalidade, com uma empresa de Campinas, foi em torno de quase R$1 milhão. Para quê? Consertar veículos. Ora,
Nós mesmos podíamos realizar esse trabalho e com pouco recurso. Não precisaria demandar quase R$1 milhão. Inclusive teve algumas denúncias no Ministério Público, mas esse não é o mérito da questão. A terceirização tem acabado com a nossa arrecadação. Porque o dinheiro que se paga, além de não ficar dentro da cidade, vai para empresas de fora e com um serviço nem sempre bem prestado. Vide, por exemplo, o pessoal que trabalha junto aos ônibus escolar, ali que teve até ação do Ministério Público, né, que são os monitores. Muitos prestaram concurso, entraram judicialmente, os monitores para serem efetivados, entraram na justiça, ganharam na justiça questões salariais, pois a empresa terceirizada não estava pagando, e o nosso servidor está em defasagem. Nós temos um déficit de funcionalismo público, quase 3 mil servidores. 3 mil servidores. Nós temos ali as referências 3, 4, 5, que estão ganhando abaixo do mínimo. O ticket é uma vergonha. Se o servidor está de férias, o ticket é descontado para 300, 400 reais. Isso é uma vergonha. Na nossa administração, todos os servidores, e principalmente, porque a gente tem um olhar de mãe, principalmente para o servidor daquela baixa este ali, que é um vigia noturno, que é um gari, que está um pouco ali mais baixo, ele vai ser valorizado. Ele vai ter poder de compra dele reajustado com a inflação, que é digna, pois não há um ajuste de acordo com a inflação já há muitos anos. Os poucos reajustes que foram tidos nos últimos anos foram graças à pressão da Câmara e dos servidores, do sindicato. Nós vamos atender todas as reivindicações que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais levarem para nós. Existe a possibilidade, nós vamos reajustar o salário excepcionalmente dessas referências mais baixas. Dá para fazer? Dá para fazer. Dia 1º de janeiro, nós vamos encaminhar para o órgão legislativo, que compete a eles analisar, uma reforma administrativa para fazer essa equiparação salarial. Como será a sua política face ao crescimento do desequilíbrio ambiental e ações a serem implantadas para mitigar o problema no município? Desequilíbrio ambiental. É algo que vem afetando principalmente o pequeno produtor rural e, recentemente, toda a nossa população. O céu cinza, essas chuvas de queimada, essa poluição, esse ar carregado. Nós precisamos ter fiscalização mais dura, precisamos acompanhar o pequeno produtor, dar instrução quando o pasto estiver seco. A gente tem que trabalhar dentro dessa questão ambiental. E reduzir também algumas multas que são inadmissíveis. Mas essa esfera, infelizmente, não compete ao prefeito. Essa fiscalização, essas demandas e essas ações de legislação são de competência do órgão estadual. Algumas virão aqui para o município, porque as atribuições são concorrentes, né, federação, estado e município, e o que couber ao prefeito nós vamos mitigar. Mas eu queria ainda trazer um outro tema à baila aqui dentro desse espaço, se você me permite, que é a questão da nossa feira agropecuária, a FAIV. Tínhamos tantos projetos bons para a FAIV? Tínhamos não, temos e vamos implementar. A FAIV poderia ser uma grande festa não só em agosto, que infelizmente acabaram com a FAIV, mas durante todo o ano, gerando arrecadação e receita para o município. Mas como isso? Shows, final de semana, eventos culturais, eventos esportivos, convidar os comerciantes e produtores do município inicialmente com a carta convite para eles estarem vendendo o seu produto de forma mais barata ali, e aos que não desejarem, aí sim a gente convida os de fora. Porque o que houve no passado, como a Vila Natal, que convidou dezenas de produtores de fora do município e ninguém do comércio, é inadmissível. Ou seja, toda a arrecadação do funcionário e daqueles que trabalham, o dinheirinho que eles têm, eles pagavam para as bancas de fora. E o nosso dinheiro ia embora. É inadmissível isso. No governo, nós vamos reduzir essa questão ambiental, tudo que couber dentro do município, uma vez que essas atividades são concorrentes, e principalmente do órgão estadual, e vamos reativar a FAIV. Mas não só em agosto. Em agosto nós vamos ter ali a nossa feira agropecuária, que é tradição, há mais de 37 anos que nós tínhamos a FAIV, e durante o ano todo vamos ter eventos lá, shows, eventos culturais e toda sorte de esporte que queiram levar para lá. Nós temos mais alguns minutos ainda, candidato João Pedro. Você pode fazer suas considerações finais e explicar o porquê a população pode ter como opção um voto para você. Essa é a primeira eleição que eu disputo ao executivo. Eu entrei nessa disputa, eu não gostaria de tê-la entrado, mas eu entrei por quê? Porque nós somos uma fonte de mudança. Eu sei o que você está passando, eu sei o que você está sofrendo. Eu fui no posto na UBS aqui para colocar uma simples resina num dente. Não tinha. Nossa administração deixou faltar resina para dente. Falta de pirona na farmácia municipal. Falta tudo.
Eu nasci pobre, lutei muito na vida e continuo lutando. Eu entendo a sua dificuldade, a sua dor. Sei que é inadmissível você ficar horas e horas e horas na fila do posto de saúde para não ser atendido, ser tratado de forma mal educada, porque não tem medicação, não tem atendimento, não tem especialidade. E a nossa Santa Casa, assoberbada, porque a maioria dos problemas que são levados para a Santa Casa são de competência das UBS, que poderiam ser tratadas lá, se tivessem atendimento digno e rápido e humanitário para todos. Eu entendo a sua dificuldade, a sua dor, meu querido irmão de Presidente Venceslau. Eu sei o que é você comerciante, está sofrendo o colapso da pandemia que veio, que afetou a todos nós, e nós não temos um incentivo, um apoio da municipalidade. Comigo na prefeitura, nós vamos mudar isso. Eu estou pedindo apenas 4 anos para fazer aquilo que não foi feito. Me dê uma oportunidade para fazer aquilo que quem teve 10 anos não fez. Prometendo e não cumprindo. Prometendo e não fazendo. Sou honesto, trabalhador, comprometido e tenho experiência apesar da pouca idade. Me deem apenas uma oportunidade e por isso eu peço seu apoio, seu voto no dia 6 de outubro para votar 18. O nosso plano de governo pode ser acessado no joaopedrodapaz.com.br. Eu tenho pouco tempo na rádio, 56 segundos, mas muitas ideias, propostas, amor e gana de fazer. Eu agradeço muito o espaço aqui disponibilizado pelo blog do Toninho, a todos os leitores aqui desse órgão de imprensa magnífico que nós temos aqui em toda a região de Presidente Venceslau e também aos telespectadores do Facebook, YouTube e também do Instagram. Eu agradeço muito, Toninho, pelo espaço democrático cedido aqui a mim e aos demais candidatos. Eu acho um projeto sensacional ouvindo os candidatos, pois você não pode dar um cheque em branco para alguém que você não conhece. Por isso, é fenomenal essa oportunidade. Muito obrigado a você e a todos.